Olá! Vocês devem estar ouvindo falar nos últimos dias da medida provisória da liberdade econômica. Essa medida provisória trouxe algumas alterações que já foram inclusive aprovadas pela Câmara e pelo nosso Senado, que entre essas aprovações tem duas alterações ali que interferem nas relações de trabalho, mais precisamente nas relações da jornada de trabalho, nos registros do ponto dos seus empregados. Duas alterações, uma bem simples. A primeira delas é que antes empresas com mais de 10 empregados eram obrigadas a possuir registro de ponto. E empresas com menos de 10 empregados não precisavam registrar o ponto dos seus empregados. Obviamente isso não significa que não eram devidas horas extras e atrasos, desconto de atrasos e desconto de faltas. Deveriam ser feitos, tá? Mas isso era a critério da empresa, a questão do controle, já que ela era desobrigada do registro. Hoje, com essa medida provisória, o texto atual, que está para a sanção do nosso presidente, ele pode aprovar ou vetar, uma das mudanças é que somente empresas com mais de 20 empregados é que seriam obrigadas a registrar o ponto. Empresas com menos de 20 empregados estariam desobrigadas. E a segunda mudança, que é mais importante, muita gente está aí ansiosa para tentar entender como funciona, é o famoso registro de ponto por exceção. Famoso que eu digo porque está na mídia hoje por causa da medida provisória. Mas como funciona, Alan, esse registro de ponto por exceção? Funciona assim. Nos dias de hoje, os seus empregados, por exemplo, eles têm que registrar lá o registro da chegada às 8, depois meio-dia, depois às 14 e depois às 18. Isso eles fazem um horário comercial normal, né? Se ele chega atrasado, ele registra normal, atraso. Se ele chega mais cedo e é autorizado pela empresa que ele entre mais cedo, né, no seu trabalho, ele vai lá e registra antes e ganha horas extras por isso. Mas como funciona o ponto por exceção? O ponto por exceção ele não precisaria registrar o ponto todos os dias e cada marcaçãozinha, não. Ele precisaria registrar apenas quando houver um apontamento. Por exemplo, apontamentos são, no geral, 3. Horas extras, faltas e atrasos. Então, esses 3 apontamentos é que seriam registrados ali no ponto por exceção. Então, quando ele faz hora extra, ele registra ali o ponto. Quando ele se atrasa, ele registra o ponto. Quando ele falta, logicamente ele não vai ter registro no ponto, o empregador vai lá e assinala aquele dia como falta. Alan, mas isso aí pode ser feito com qualquer modalidade de controle de ponto de registro? Pode ser feito no manual, no mecânico e no eletrônico? Sim, pode ser feito em qualquer um deles. Lógico que a sistemática da aplicação é feita pelo empregador, né? Mas as orientações aos seus empregados e tudo mais. Mas, por exemplo, no eletrônico, obviamente, vai haver uma quantidade bem grande de faltas, né, porque não vai ter registro de ponto. O empregador só tem que ir lá e fazer o apontamento dizendo que o empregado trabalhou normalmente, que não é para descontar o dia como falta. Apenas manteria, então, aquelas exceções que foram assinaladas, que as horas extras, as faltas e os atrasos, e esses, então, seriam considerados para ir para a folha de pagamento. Os demais dias, se foram feitas as jornadas corretamente, certinho no horário, não precisa assinalar, registrar este ponto, tá bom? Só que não é tão simples assim. Não basta você chegar para os seus empregados e falar: a partir de segunda-feira a gente começa a fazer registro de ponto por exceção. Se você tiver interesse, tá? Nem todo mundo vai ser obrigado a fazer isso, obviamente, é quem tiver interesse. Quem não entender que isso pode ser prejudicial para a empresa, ou o empregado pode ficar desconfiado porque registra estranho, né? Vai registrar só de vez em quando. Então, assim, cada um vai entender, vai adotar para a sistemática, se entender, vai correr atrás para adotar para a sua empresa ou não. Quem tiver interesse, então, deve procurar o sindicato dos empregados. Sim, precisa do sindicato, não basta fazer diretamente com seus empregados. Tem que procurar o sindicato para, então, tentar um acordo coletivo para que possa ser válido o registro de ponto por exceção. Sem o acordo com o sindicato, pode ser provavelmente invalidado o seu registro de ponto numa eventual reclamatória trabalhista, e aí, invalidado o seu registro, passa a valer todas as alegações que o empregado fizer na petição inicial. Então, se ele fizer uma alegação dizendo que ele fez 4 horas extras por dia e você não conseguir fazer uma contraprova, desmontando essa afirmação dele, né, não conseguir provar que essa afirmação dele é inverídica, você acabará tendo que pagar
as horas que ele alegou ali no pedido inicial dele na ação trabalhista, tá? Então, fica aí essa dica para vocês. Quem tiver interesse, acompanhe então a medida provisória que está para sanção. Caso ela seja aprovada e mantenha o texto, então, tendo interesse, procure o sindicato e veja se ele aceitaria fazer. Logicamente, não é certo que o sindicato aceitará a sua proposta, tá? Mas o não você já tem. Então, se você tiver interesse, procure e então veja se ele aceitaria fazer um acordo coletivo para registro de ponto por exceção. Então, acompanhe nossos próximos vídeos, acompanhe nossas redes sociais e até o nosso próximo vídeo.